A série de história da tecnologia segue falando de jogos, mostrando cada uma das gerações que marcaram a indústria. Nós já estamos na terceira, que é muito importante por ser um período de recuperação, também o início do domínio de alguns nomes em especial. Antes de conhecer os consoles dessa época e todo o contexto desse período, não se esqueça de deixar aquele joinha no vídeo, compartilha ele por aí e se inscreva no canal para não perder conteúdos como esse, beleza? Então vamos lá para a história da terceira geração de consoles. A terceira geração de consoles começa em 1983 no Japão e vai até um pouco antes do fim da década, mais ou menos em 1987. Lembrando que essa não é uma data fixa, também tem algumas exceções, e pode parecer que foi curta, mas olha, aconteceu bastante coisa. Essa é a era dos 8 bits, a primeira vez em que a gente realmente começa a fazer esse tipo de contagem. Mas o que exatamente isso significa? Esse termo 8-bit diz respeito ao processador de um equipamento. O bit é a unidade básica de representação de informação, é a quantidade de dados que são processados ao mesmo tempo, ou seja, os consoles processam 8 bits de dados simultaneamente. É uma coisa bem abstrata, em teoria você não precisa decorar, mas por pelo menos mais 2 gerações é um número que vai crescer e também ser bastante usado no marketing. É meio que o equivalente de hoje a gente falar dos gráficos de um jogo. Mas para entender isso, a gente precisa voltar para esse mesmo ano nos Estados Unidos e recapitular a segunda geração. Ela foi marcada por novos competidores no setor de consoles domésticos, como o Atari 2600, e tantos rivais que saturou a indústria, com opções demais e muita coisa de má qualidade. O chamado crash da indústria de 83 foi terrível, levou muitas marcas a fecharem as portas, estoques inteiros sendo descartados e tudo mais. Só que a gente precisa lembrar também que essa crise foi, primeiro, totalmente causada por empresas norte-americanas e dentro do ecossistema daquele país. E segundo, ela foi gerada por vários motivos, não só o jogo do ET que acabou levando toda a culpa por vários anos. Mas o pessimismo com os games, isso sim era global. Empresas de fora da indústria por algum tempo ficaram meio desconfiadas, e as de dentro também tinham medo de investir, tanto que nós temos menos consoles nessa geração. Mas no Japão a situação era muito diferente, o país vivia uma ótima fase financeira, o desenvolvimento tecnológico estava acelerado e as empresas locais eram muito fortes. Nomes como Sharp, Panasonic, Casio, Toshiba, Sony, a NEC e muitas outras já eram poderosas e influentes, inclusive com computadores pessoais ou corporativos, mas nenhuma delas está nessa história, e sim a Nintendo. Se você viu os nossos vídeos anteriores, deve ter notado que até agora a Nintendo era bem tímida em eletrônicos fora dos fliperamas. Ela lançou os Color TV Games lá na primeira geração, experimentou com portáteis, com Game Watch, mas ela ficou impressionada mesmo com o ColecoVision, um console que tinha a licença do Donkey Kong no ocidente e que conseguiu reproduzir a experiência dos arcades de uma forma que a Nintendo considerou boa para casa. E aí, ela quis entrar nessa disputa também. Em 15 de julho de 1983 é lançado o Famicom no Japão, com Donkey Kong, Donkey Kong Jr. e um jogo do Popeye de catálogo inicial. Com o design do lendário Masayuki Uemura, o visual do Famicom é bem diferente do que a gente conhece da versão ocidental, com os controles acoplados na lateral e um esquema de cores branco e vermelho. O botão de ejetar cartuchos foi uma criação dele também, sem muita utilidade prática, mas ele achava um mecanismo divertido. Além disso, o controle trazia uma novidade em especial, o D-Pad, um direcional em forma de cruz, que substituiu de vez os manches e outros joysticks das gerações anteriores. Famicom é uma redução de Family Computer, e aqui também é importante a gente analisar esse nome. Computador era um termo bem mais genérico, bem mais geral naquela época, usado para o eletrônico com chip, placa de som e capacidade de rodar programas de alguma forma. E o família indicava qual era o público-alvo desse aparelho, todo mundo da casa, não apenas as crianças. Hoje esse aparelho é lendário, mas o começo foi meio turbulento, com a Nintendo tendo que fazer um recall por problemas de hardware e relançar o console no ano seguinte para finalmente ter sucesso. Além disso, em 84, a Nintendo cede e permite o lançamento de jogos third parties, começando com empresas como Namco e Hudson Soft. Ela pede uma taxa de licenciamento dessas desenvolvedoras e custos de produção, além de controlar bastante quais jogos seriam lançados por ano na plataforma, quase que num outro extremo daquela bagunça que era a geração anterior. Essa política de focar nos títulos de produção própria hoje é super flexível,
mas por muito tempo moldou toda a estratégia de mercado da Nintendo. Em 85 chega ele, Super Mario Bros., o título de Shigeru Miyamoto que consolida o personagem nascido lá nos fliperamas, e que vira não só um protagonista, mas também a figura mais reconhecível da história de toda essa indústria. Essa geração tem ainda o primeiro The Legend of Zelda, Metroid e o início de sagas de RPGs como Dragon Quest e também Final Fantasy. Simplesmente não dá para listar nem todos os mais importantes jogos dessa plataforma, então deixa aí nos comentários qual mais marcou você nesse período. Fora os jogos, ela lança uma pistola para alguns títulos que no ocidente vira Zapper e consagra jogos como Duck Hunt. Mas claro que nem tudo deu certo. Um dos acessórios mais curiosos da empresa saiu em 1985 e era o Robotic Operating Buddy, ou ROB. Ele tinha um jeito meio complicado de funcionar, tinha suporte para poucos jogos e caiu no esquecimento, até voltar no Super Smash Bros. Mas o 15 de julho de 1983, mesmo dia de lançamento do Famicom, também foi marcado pela chegada de outro aparelho lá nas lojas do Japão, é o SG-1000. Essa foi a estreia da Sega em consoles domésticos, depois de ela também ser muito bem sucedida no setor de fliperamas. Tem a história da Sega separada e completinha também aqui no canal. E junto, a empresa ainda lançou o SC-3000, que era um computador mesmo, com um corpo em forma de teclado e tudo mais. Ela ainda parecia um pouco perdida, tentando encontrar qual era a melhor forma de entrar nesse meio. Tanto que o SG-1000 era meio simples, meio limitado em estrutura. Então a própria Sega lançou atualizações de meio de geração. O SG-1002 saiu em julho de 84 com controles destacáveis e mais algumas melhorias. Mas nesse período o Famicom decolou em vendas, decolou em fama, especialmente por ser mais poderoso. A rival então precisava responder. Em 20 de outubro de 85 sai o Sega Mark III, a terceira e definitiva edição do console, agora com hardware superior ao da rival. Ele não podia usar os jogos que já tinham saído para o Famicom, por causa dos acordos da Nintendo. Então a Sega ou desenvolveu os próprios ou licenciou outros títulos. E isso fez ela ficar um pouquinho para trás nesse começo. Por outro lado, também rendeu ótimos títulos. Foi nessa geração que surgiram jogos como Phantasy Star, Alex Kidd, jogos de verão que se chamava California Games, o OutRun de corrida e, claro, a franquia Sonic. Mas ela só chegou mais tarde e vai ter menos espaço aqui nesse vídeo. Mas esses jogos, assim como o próprio console, demoraram um pouco para sair no Japão, e isso fez a Sega já começar com uma desvantagem contra a Nintendo por lá. Ela precisava compensar em outras regiões. E agora sim a gente pode falar do lançamento deles fora do Japão. As duas começaram pelos Estados Unidos, que tinha mercado de sobra depois da crise e tinha empresas locais enfraquecidas. E essas duas, curiosamente, rebatizaram os consoles para essa carreira internacional. O Famicom foi transformado em Nintendo Entertainment System, mais conhecido pela sigla NES e no Brasil como Nintendinho. O visual foi bem modificado, ganhando um aspecto bem mais sério, com cores mais sóbrias. Antes, a Nintendo até testou o mercado dos Estados Unidos com fliperamas do chamado VS System, que nada mais eram do que ports adaptados de jogos do Famicom, só que para os arcades. Eles foram um sucesso e era a prova do que faltava para ela lançar o console também. Em outubro de 85 começaram as vendas limitadas, foi um sucesso enorme e logo elas são expandidas, fazendo da Nintendo a líder absoluta em vendas na geração. A concorrência veio só em setembro de 86 com o console da Sega, o Mark III, que foi rebatizado de Master System. Ele também ganhou uma harmonização facial, aceitando jogos em cartuchos e até no formato de cartões, que depois foram abandonados. A Sega of America foi inaugurada só naquele momento, enquanto a Nintendo já tinha operações no país bem antes. Atrás nas vendas, a Sega vende os direitos de comercialização do Master System no país para a Tonka, uma marca de brinquedos, mas isso só piorou a distribuição e divulgação. Sempre tentando mudar, a Sega em 89 faz um novo redesign do console e lança o Master System 2, em uma tentativa de se mostrar como novidade. Ele tinha o clássico Alex Kidd em Miracle World já na memória, mas não chegou a fazer todo aquele barulho esperado. Em 88, para você ter uma ideia, a Nintendo tinha 83% do mercado de consoles norte-americano. Mas na Europa, o Master System foi bem melhor e diminuiu um pouco a distância para a rival. Esse foi o início do período conhecido como Guerra de Consoles, uma rivalidade entre empresas que começou o que vemos hoje com defensores fiéis de uma marca e que odeiam a rival com todas as forças.
O terceiro concorrente da geração veio em maio de 1984, é o Atari 7800 Pro System, ou só Atari 7800. Ele era a evolução do 5200, que, como a gente falou no vídeo anterior, não teve uma boa repercussão. Mas o lançamento oficial, sem testes em alguns mercados com poucas unidades, levou 2 anos, porque a empresa passou pelo processo de troca de dono da Warner para o Jack Tramiel, que era presidente da Commodore. Isso fez o console ficar defasado em relação aos modelos de Sega e Nintendo e perder ainda mais chance no mercado. Pelo menos o 7800 agora tinha retrocompatibilidade com quase todos os cartuchos do 2600, o que era um pioneirismo muito importante. Os gráficos melhoraram, mas o som ainda era um ponto negativo. Além disso, ele teve poucos jogos novos de estúdios de fora, de novo, por causa da exclusividade de marcas com a Nintendo e com a Sega. A falta de verba para marketing também complicou a vida útil dele, e o 7800 vendeu menos que o Master System e muito menos que o Nintendinho. A Atari encerrou a produção do console em 1992. Mas olha, ela demorou para desistir. Em 87, a Atari relança o 2600 em uma versão Júnior e também cria um novo visual para os seus microcomputadores. O resultado foi o XEGS, vendido como um console retrocompatível com teclado e rodando programas de computador por drive de disquete ou fita cassete avulsos. Também deu errado, já que era pior que os rivais. Outro modelo curioso que vale a pena a gente citar rapidinho é o Casio PV-1000. Ele saiu em 1983 e foi o primeiro console doméstico dessa empresa, mais famosa por relógios de pulso e calculadoras, mas foi mesmo só uma tentativa tímida lá no mercado japonês. Em paralelo aos consoles, tivemos em 83 o lançamento no Japão do MSX, que é uma arquitetura, um padrão de construção para fabricantes interessadas em ter um aparelho próprio. Marcas como Panasonic, Sanyo, Canon e a Sony lançaram seus modelos e a plataforma foi muito popular por lá, em especial para rodar jogos. No Brasil nós tivemos 2 versões, o Hot Beat da Sharp e o Expert da Gradiente. A Konami foi uma desenvolvedora bem forte no MSX e a franquia Metal Gear começou por lá. Se quiser saber mais, tem episódio no canal. Além disso, na década de 80, os computadores 8-bit já eram populares por rodarem programas mais comuns, tipo planilhas, além dos jogos. O Commodore 64, o Apple II, o ZX Spectrum e até os da Atari, como o 800, são modelos que foram bem sucedidos. Algumas famílias preferiam comprar um microcomputador para casa do que um console, já que ele pelo menos tinha suporte para programas mais educativos e sérios, em vez de só rodar jogos. Tá, mas e o Brasil? Bom, a situação aqui era completamente diferente de tudo que eu falei até agora. Isso porque em 1983, quando chegam os consoles de Sega e Nintendo lá no Japão, a gente ainda estava recebendo os primeiros consoles oficiais de fora. Em setembro, a gente teve o lançamento do Atari 2600, fabricado pela Polivox. E sim, é extremamente atrasado, mas tem um motivo. Foi o período da reserva de mercado, que afetou em especial o setor de informática no Brasil e impedia a venda direta de produtos estrangeiros. Isso fez com que marcas nacionais com produtos próprios ou de representação direta crescessem, mas prejudicou o nosso acesso aos lançamentos lá de fora. Um dos casos mais bem-sucedidos dessas parcerias veio em 87 com a fundação da Tectoy, que mais tarde vira a representante oficial da Sega no Brasil, primeiro o Master System. Ela fez um excelente trabalho de marketing, de distribuição e se aproveitando desse vazio no mercado nacional. O Master System foi um fenômeno por aqui, mas muito mais do que no caso dos Estados Unidos. E no fim dessa década surgem no Brasil o que a gente chama de Famiclones, ou só de clones mesmo. Eles são consoles feitos por engenharia reversa, ou pura cópia, do Nintendinho original, sendo uma forma de você ter o aparelho em locais onde o lançamento do console não acontecia ou onde ele era caro demais. Exemplos que tivemos por aqui incluem o Dynavision, o Top Game da CCE, o Beat System da Dismac e principalmente o Phantom System da Gradiente, que foi um gigante desse mercado. Só em 1993 é que a Nintendo chegou ao Brasil oficialmente e lançou o Nintendinho. Ele foi fabricado pela Playtronic, que era uma aliança da empresa de brinquedos Estrela e a Gradiente. Então, em resumo, a terceira geração de consoles é marcada pelo renascimento do mercado dos Estados Unidos por causa de uma dupla de empresas do Japão, mas com domínio absoluto da Nintendo. Tivemos ainda a criação de novos gêneros com consoles mais poderosos, o estabelecimento das desenvolvedoras third parties, o rígido controle de qualidade e parcerias de novo da Nintendo,
a derrocada ainda maior da Atari e toda a loucura do nosso mercado nacional. Isso sem contar o início da guerra de consoles, mas olha, ela ficaria bem pior no combate que viria depois. E essa é a história da terceira geração de consoles, um período muito importante para a indústria, com o lançamento de clássicos e algumas bases do mercado até os dias de hoje. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui para o quadro, deixe os comentários que a gente lê. As fontes consultadas para o roteiro estão na descrição. E não se esqueça que esse é só um resumo, é só um recorte e muita coisa acaba ficando de fora. Confira ainda toda a playlist do História da Tecnologia para saber do que a gente já falou por aqui. E até a próxima!